agradeço a Deus e eu creio que você está aqui, você está aí, porque Deus preparou esse momento para junto compartilharmos a glória do Senhor. Deus tem glória, diz Deus, Deus tem glória. Deus tem glória para revelar, para manifestar a nós nesses dias em nome de Jesus. E eu louvo a Deus por isso. E eu creio, amados, que Deus tem um propósito muito grande para nós como igreja nesses dias. E eu quero compartilhar com você isso. João 17, 21, abra sua Bíblia. João 17, 21. Evangelho de João. A última oração sacerdotal de Jesus. A oração do Senhor, como sacerdote intercedendo pelos seus discípulos, intercedendo pelo seu povo, tanto Israel como igreja. E nós podemos ver que a oração do Senhor e o que o Senhor enfatiza é em relação à vida eterna. Diga, vida eterna. Hoje podemos ver que se fala muito de vida na terra, mas não de vida eterna. Se fala muito da vida na terra, que precisamos alcançar, que precisamos ter, mas a oração do Senhor é de vida eterna. E veja comigo em João 17, 2 e 3, ele diz: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta. O que é vida eterna? É vir para a igreja? Não. Vida eterna é ter uma religião? Não. Vida eterna é pelas obras a qual você faça? Não. Ele diz bem claro, e a vida eterna é esta. Oh, glória a Deus, então já tem a resposta. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. É tempo de nós, como igreja, como cristão, pregarmos salvação, pregarmos vida eterna e pregarmos a Jesus Cristo. Não temos mais tempo para brincarmos com o Evangelho ou enfeitarmos o Evangelho de Jesus Cristo para tentar atrair o povo ou as pessoas para que venham para a igreja, mas não para Cristo e para que tenham vida eterna. Por isso se faz tanta coisa no meio da igreja, para que o povo esteja na igreja. É importante, é claro. A igreja faz parte. O livro de Timóteo diz que, Paulo diz que é para que saiba como deva proceder na igreja. Coluna e baluarte da verdade. A igreja é a coluna. A igreja é onde a verdade tem que ser pregada. É onde a verdade tem que ser dita. Doa a quem doer, desculpe a expressão. Mas a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Diga, da verdade. E hoje nós temos visto muitos pregadores que têm medo de falar a verdade por medo de perder o povo. Ou de perder a igreja. E é justamente o contrário. Porque se nós vermos no livro de Apocalipse, quando ele fala as 7 igrejas, ele vai dizer justamente que porque deixaram a verdade, deixaram o primeiro amor, moverei o candeeiro.
quando a igreja sai do seu propósito, que é a verdade, de apregoar o evangelho eterno, um evangelho da volta do Senhor, um evangelho de mostrar que as coisas aqui embaixo são passageiras, mas existem as coisas celestiais, as eternas. E para isso Jesus veio e morreu, para nos dar salvação. Por isso essa foi a oração de Jesus, e ele diz bem claro: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Religião não salva. Nós precisamos pregar a Jesus Cristo. É tempo de falar mais de Jesus e do poder da sua ressurreição. É tempo de falar, assim como diz em Atos 1:11, a qual os varões vestidos de branco apareceram aos discípulos e disseram: esse Jesus foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que viste subir. Atos 1:11, quando aquele momento que Jesus estava assunto aos céus, e todos com olhos no poder da ressurreição de Jesus, disseram: olha, assim como você está vendo ele assunto aos céus, os teus olhos verão ele voltar, verá a segunda vinda. Jesus voltará, diga: Jesus voltará. Precisamos falar da volta de Jesus, para a igreja tenha o foco, a direção certa nesses dias. Se nós olharmos em Apocalipse 1:7, o que ele nos diz? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amados, é tremendo quando nós podemos colocar os nossos olhos nas Escrituras Sagradas e buscar viver a verdade a qual o Senhor tem para nós nesses dias. Ele virá. Uma vez disseram para mim assim: pastor, mas a senhora prega tanto de vida eterna, de salvação, da vinda do Senhor, assim a igreja não vai encher. Uns já disseram para mim: ah, pastora, eu não quero ouvir isso, que Jesus vai voltar. E quem diz que quer é mentira, porque quem quer que Jesus volta? A gente tem que estar neste mundo e viver a prosperidade, o reino que ele tem para nós. E até saíram da igreja. Mas se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, Jesus direciona, ou o Espírito do Senhor direciona desde o princípio, Jesus Cristo, do princípio, aquele que era, o que é e o que há de vir. Não temos para onde correr. Os profetas profetizavam, tanto que no livro de Malaquias 3:2 ele diz: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? É forte isso, não é? Os profetas profetizavam. Os discípulos falaram. O próprio Senhor Jesus disse, foi a oração dele, de uma vida eterna. Não de uma vida passageira, não de uma vida aqui embaixo. E o Espírito
Espírito do Senhor, nesses dias também, apregou a mesma coisa. Nós precisamos então entender o que o Senhor diz na sua palavra, quando Ele fala que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. É preciso conhecer Jesus. E não um Jesus a qual muitos olham para Ele morto na cruz, pendurado na cruz. Não somente um Jesus a qual ressuscitou ao terceiro dia e andou com os discípulos ainda ressuscitado. A qual disse para Tomé, olha, bem-aventurado aquele que crê e não vê, mas já que você precisa ver, coloca aqui. Ele estava ressuscitado, ainda em carne. Coloca aqui a teu dedo nas minhas chagas. Jesus estava ressuscitado, mas ainda estava em carne. Mas nós precisamos agora, pelo Espírito do Senhor, olhar para um Cristo glorificado. Veja comigo, segura aí e vá comigo em Apocalipse 1. Precisamos conhecer Jesus. E Paulo diz, se nós conhecemos Jesus na carne, já não o conhecemos desse modo. Ele diz bem no livro de Coríntios. Precisamos conhecer Jesus agora glorificado. Como Deus, como Senhor, como Todo-Poderoso, como que está assentado no trono de glória, reinando e governando. Por isso, João, na ilha de Patmos, revela Jesus. E é interessante que da mesma forma que Isaías também viu, Ezequiel também havia tido a visão de Jesus glorificado. Veja o que ele diz então no versículo 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, digo perseverança. No livro de Hebreus diz que nós temos necessidade de perseverança. Catuca seu irmão do lado, olha, é uma necessidade. Perseverar. Perseverar é resistir os combates, as dificuldades. Resistir. Perseverar é manter firme o mesmo propósito. Não é hoje eu tenho um propósito, eu vou para a igreja, mas daqui a pouco não, mas não é bem assim. Não, eu tenho um propósito de transformar, mudança de vida. Quando tudo está mal, todo mundo quer mudança, né? Senhor, eu faço um propósito. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der essa vitória, eu vou estar firme. Aí quando Deus libera a bênção, vou usar essa expressão, já acabou, já mudou, já desviou, já é outro propósito. Não há perseverança no propósito, não há firmeza. Tempos bons ou tempos ruins, eu tenho que perseverar em seguir a Cristo. Se fala muito de crentes, mas não fala de discípulos. Deus formou o quê? Discípulos. Deus não formou crente, porque crente até o diabo é. Até o diabo crê em Deus. Sabe que ele existe. Deus formou o quê? Discípulos. Discípulo é o que segue a Cristo. Segue a Cristo. Independente das circunstâncias. Como caminhou os discípulos? Eram presos, chicoteados, passavam as aflições e todo tipo de aflição, mas não deixavam de pregar o Evangelho. Cadê os discípulos dessa geração? Que independente do que você vai ser perseguido,
ou até mesmo criticado, ou até zombam da tua fé quando você fala, não, mas em nome de Jesus eu creio. E quando você às vezes quer até falar de Jesus, as pessoas não te dão nem atenção. Temos visto nesse dia que quando você quer falar de Jesus, ninguém quer ouvir. Quer falar da bênção, mas não de Jesus. Aí você desanima, você perde a motivação, ninguém quer ouvir. Mas Paulo diz claramente, prega, insta, exorta, ensina, a tempo e fora de tempo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. A nossa posição, o nosso chamado é pregar. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho. As boas novas, porque evangelho, gospel é boas novas. E qual é a boa nova? Que em Jesus Cristo há salvação. Essa é as boas novas, este é o evangelho. Que Jesus Cristo é vida eterna. Que Jesus Cristo não é simplesmente uma bênção. Não é uma vida confortável. Ao contrário, Jesus Cristo nos tira do nosso conforto, da nossa acomodação, para enfrentarmos o mundo e dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu tenho que sair do conforto. Eu vou perder os amigos? Vou. Às vezes vou perder até a família? Vou. Porque ele diz que aqueles que seguem a Cristo deixarão pais, mães, irmãos. É assim ou não é? Nós precisamos entender então que é tempo, diga, é tempo de sermos discípulos. Nós estamos aqui formando discípulos. Nós não estamos aqui buscando que crentes venham para a igreja buscar uma bênção, mas que saiam daqui discípulos para o mundo a pregoar o evangelho. Para que o mundo conheça Jesus através de você. Por isso, João diz no versículo 9, ele continua dizendo, na tribulação, no reino e na perseverança. Então sabemos que os discípulos, assim como João, passa por tribulação, vive o reino e na perseverança. Diga para o irmão do seu lado, persevere. Diga, mantenha firme. E ele continua dizendo então, que por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ele estava preso. É interessante que ele estava preso por causa da palavra de Deus. Por pregar o evangelho. Ele não estava preso por tantas coisas que nós temos visto hoje no meio da mídia. Temos visto aí homens com títulos presos, mas não é por causa da palavra. É por causa de um testemunho que não condiz com a palavra. E às vezes nos escandalizamos, às vezes nos abalamos, como vemos a igreja sacudida, abalada. Vimos a igreja abalada. Mas precisamos saber que a igreja está sendo abalada pelo próprio Deus, porque Ele é o Senhor da igreja. Porque o verdadeiro testemunho é o testemunho de Jesus. A verdadeira pregação é a palavra de Deus. E ele continua dizendo, achei-me em espírito no dia do Senhor.
Ele se achou em? Ele se achou em espírito. Nós queremos ter visão, nós queremos ter poder, nós queremos ter unção, nós queremos avivamento, nós queremos mais de Deus, mas na carne. Paulo diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. João se achava em espírito. Mas hoje temos ouvido uma teologia, uma pregação, eu tenho carne. Tudo eu tenho carne. A palavra do Senhor nos diz bem claro que Ele enviou o seu Espírito. E o seu Espírito faz em nós morada. E agora já não andamos mais segundo a carne, mas andamos no Espírito. Para não fazer a vontade da carne. Segura aí, vá comigo aí em Gálatas. Eu gosto de manusear bem a palavra de Deus, porque diz que devemos ser obreiros aprovados, manuseando bem a palavra de Deus. Quem trouxe sua Bíblia, diga amém. Manuseie bem ela. De João fomos a Apocalipse. Apocalipse vamos para... Manuseie a Bíblia. Abra o livro. E ele diz então, versículo de Gálatas 5:16, perdão. Ele nos diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Se hoje o homem, a igreja, tem desejado tantas coisas da carne, querendo mais, para satisfazer o seu, a sua carne, é porque tem deixado de andar no Espírito. Porque quando nós estamos realmente cheios do Espírito, como os discípulos, eles estavam cheios do Espírito Santo. Ou nós achamos que os sinais, os prodígios, o poder de Deus que era sobre os discípulos, de ressuscitar mortos, de curar os enfermos, de os espíritos malignos, só em ver a presença de Paulo se submetiam. Era por mérito deles ou porque era cheio do Espírito? A palavra diz bem claro, versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sob a lei. Mas se sois guiado pelo Espírito, diga, eu quero ser guiado pelo Espírito. Diga, eu quero estar cheia do Espírito Santo. Eu quero me encontrar em espírito, assim como João, para que eu possa ter visão do espiritual. Por isso, volte lá em João, ele vai dizer que ele se encontrava em espírito no dia do Senhor. E ouviu por detrás dele uma grande voz como de trombeta. Amados, se nós queremos ouvir a voz de Deus, temos que estar no Espírito. A pessoa fica, mas eu não ouço Deus falar, mas Deus não responde, mas eu já busquei, mas peraí, na carne. Deus é Espírito. E para que nós possamos ouvir a voz do Espírito, tem que estar no Espírito, não é com o ouvido carnal, não é com o ouvido natural. Ah, pastor, eu preciso ouvir o Espírito Santo. Eu preciso que Deus fale comigo. Mas como nós temos andado? Andar no Espírito. É tempo de andar no Espírito. Pastora, mas como? Se eu tenho essa carne,
Paulo mesmo diz que a carne milita contra o espírito. Como? A resposta está na palavra, porque diz claramente que João, por causa da palavra e do testemunho, para que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, é mediante a palavra de Deus. Quanto mais eu busco a palavra, mais eu estou buscando do Espírito. Você quer ver comigo? Eu gosto da palavra de Deus. Vai em Efésios 6. Efésios 6. Efésios 6, ele vai nos dizer então o revestimento da armadura. 6:17. Amados, a palavra de Deus nos responde, nos direciona o que temos que fazer. Existe um combate, existe. A carne milita contra o espírito. A carne não quer vir para a igreja. A carne não quer ter comunhão com Deus. A carne quer que nós estejamos lá no celular, na internet, na mídia. A carne milita contra o espírito. Mas o espírito, algo dentro de você, fala assim: você já pegou na palavra? Você já teve oração hoje? Você não quer parar um pouquinho e... Só que a carne diz assim, depois. Aí vai deixando depois. Deus conhece meu coração. E a gente começa então a luta. Não, mas Deus não conhece. Mas a palavra diz bem claro, versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é a palavra? É o Espírito. O que é o Espírito? A palavra de Deus. Se você não conhece a palavra, você não conhece Jesus, e nem você tem relacionamento com o Espírito Santo para estar cheio dele. Nós estamos com o nosso estudo bíblico no lar, e foi falado sobre isso. Quanto mais você tem a palavra, mais é prova do seu amor pelo Senhor, mais é a comunhão que você tem com o Pai, e mais você tem do Espírito Santo na sua vida. Pastora, Deus sabe, eu amo de todo o meu coração, com toda a minha força, mas eu não tenho força para a palavra. Tenho para trabalhar, eu acordo 5 horas da manhã, se preciso vir à noite, eu faço. Trabalho, se preciso for, 60, 70, 100 horas. Gente, eu tiro uma força, mas se eu for ler 10 minutos, a força acaba. Será que é a força que acaba, ou o amor realmente por Jesus e a sua palavra é simplesmente de boca, e não de fato, de verdade, de coração? O profeta Isaías profetizou isso, e Jesus confirmou nos evangelhos, diz: eles me oram de boca, mas o seu coração está distante. Professam amor por mim de boca, mas o coração está longe. E temos visto nesses dias isso. Professam muito amor por Jesus. Eu amo Jesus. Ele conhece meu amor, ele sabe. Mas não tenho tempo para ir para a igreja. Preciso trabalhar. Mas eu não tenho tempo, estou cansado. O Senhor sabe que eu trabalhei demais. Ele sabe quanto eu trabalho. E queremos manifestação de Deus. Queremos visão de Deus. Segura aí, vai no Evangelho de João. Volta um pouquinho lá. João 14, 21. A prova está na palavra. Eu quero que você hoje venha colocar um termômetro
no seu coração, para que você veja como está o seu amor por Ele. Um termômetro. Se você está morno, se você está quente ou frio, se você realmente está buscando chegar à medida do varão perfeito, uma perfeição em Cristo Jesus, se você está buscando ser discípulos, ou já se conformou em ser crente. Agora, cuidado. Não é por ser crente que vai herdar a salvação. É em conhecer a Jesus. É em ser discípulo. Por isso que ele diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama Jesus? Diga amém. Quem ama Jesus? Diga glória a Deus. Ah, então, querido, se você ama, e esse amor é de verdade, ele dá uma regra básica. Ele diz que tem os meus mandamentos, tem a palavra de Deus e a pratica. É um bom termômetro para nós, não é não? Eu preciso ter a palavra. Será que nós estamos chegando a uma proporção de eu tenho a palavra? Eu já li de Gênesis a Apocalipse. Mas, pastora, eu não cheguei nisso tudo, mas pelo menos evangelhos eu já li. Eu tenho a palavra, eu tenho os evangelhos. Pastora, eu não, nem tanto, mas pelo menos lá, Apocalipse, como é um livro para a igreja, eu sou parte da igreja, isso eu tomei para mim. Alguma coisa da palavra tem que estar no meu coração. Agora, quando eu penso em igreja, quando eu penso em cristianismo, eu penso em ter de Deus somente a prosperidade, a bênção. Que tem algo errado. Eu tenho que pensar em ter a palavra, diga a palavra. Porque senão você não está amando a Deus, você está amando o que Deus te dá. Você ama o que Deus tem, mas não ama a Jesus como Senhor. Por isso as pessoas têm Jesus, mas não como o Senhor da sua vida, como o Senhor da sua casa, como Deus da sua salvação. Tem Jesus como um profeta que profetizou bênçãos, que profetiza vitória. E não é esse o caminho. Por isso ele diz bem claro: aquele que tem os meus mandamentos, a minha palavra, e a guarda e a pratica, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Chegamos em João de novo. Porque João viu ele glorificado, o Senhor se manifestou a ele, deu para ele visão. Porque João estava com a palavra. Diz que João estava em espírito, e por causa da palavra de Deus. E se nós olharmos o Evangelho de João, como as epístolas de João, nós vamos ver o tempo todo João sendo referência de amor a Deus e de andar com a palavra de Deus no seu coração, do zelo com a palavra. Se nós queremos manifestação de Deus, manifestação do Espírito Santo, se nós entendemos a necessidade de andar no Espírito, nós vamos entender a necessidade de buscar a palavra. Porque sem ela não há manifestação.
Sem ela não há avivamento. Sem ela não há restauração, não há. Ele diz bem claro, versículo de número 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. É um processo. É uma caminhada. Jesus é a palavra. Muitos separam a palavra de Jesus. Não tem como. Se eu tenho Jesus, eu tenho a palavra. O verbo se fez carne. O verbo é a palavra se fez carne. Jesus é a palavra viva. Rema, logos de Deus. Todos querem Jesus, mas não querem palavra. Não tem make sense, não tem. Porque ele é a palavra. Por isso ele continua dizendo claramente: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Alerta para nós. Não adianta dizer que ama Jesus se não guardamos os seus mandamentos, se não guardamos a sua palavra, se não praticamos aquilo que ele fala. Nós podemos ver no livro de João, diz que o diabo não permaneceu na palavra. Ele conhecia a palavra, ele conhece, mas não permanece nela, não pratica ela. Ele é mentiroso. Amado, quando nós mentimos, seja o tamanho da mentira que for, nós sabemos que não estamos na verdade. Não estamos em Deus. Sabemos quem é o pai da mentira. Nós temos visto que hoje a mentira é algo tão natural no meio da igreja para os cristãos. Pastora, como assim? Não, eu não gosto de mentira. Quando nós estamos diante da mídia, vou fazer um parênteses aqui, quando nós estamos diante da mídia e colocamos aquelas fotos lindas, maravilhosas, que estamos, somos o tal, né? Como nós estivéssemos perfeitos, mas por dentro não é nada daquilo. Vivemos uma aparência, uma mentira, demonstrando uma coisa que não é verdade. Eu acho isso muito interessante, porque há pouco tempo eu vi um caso aqui mesmo em Boston, uma jovem muito bonita, nova, bem-sucedida, em termos físicos, materiais, e diz os amigos, no funeral dela, que ela estava feliz e postava as fotos, a coisa mais linda, e se suicidou. Jogou lá embaixo. Nós temos visto isso. Pessoas postam uma coisa que na realidade estão em depressão, estão angustiadas, estão mal, mas tem que mostrar uma coisa que não é. Isso é falso, não é verdadeiro. Isso é mentira, não é a verdade. Aí não busca socorro, não busca Deus, porque se conformou em viver uma falsidade. E tudo que é falso não é verdadeiro. Tudo que é mentira não é verdade. Tudo que não tem a verdade não tem Deus. Por isso, quando nós estamos na igreja, a qual disse Paulo que a igreja é coluna e baluarte da verdade, nós temos que ser da verdade. Eu tenho que poder chegar aqui, pastora, por favor, ora por mim, eu não estou bem. Pastor, olha, vamos orar, algo está acontecendo, eu não sei ainda, mas eu tenho que chegar e tomar uma reação, uma atitude. Eu sei que tudo vai cooperar para o bem, mas algo está passando. Eu tenho que chamar a existência, mas eu tenho que identificar a brecha. Se eu não identificar a brecha, como eu vou
poder revestir, ou tampar, ou cuidar disso. Às vezes, falo com a igreja, às vezes você vê dentro da igreja aqueles casal tão lindo, bonito. E daqui a pouco você diz assim, não, se separaram. Mas eu via tudo tão bem, tão bonito, era um casal perfeito. Não é assim? Gente, aí aquele choque, mas era tudo tão lindo. Lindo de aparência. Não havia verdade. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Precisamos buscar a verdade. Eu tenho que ter eu e minha casa servindo ao Senhor em verdade. Não adianta vir para a igreja dizer que está tudo bem, para o pastor ver, para a igreja ver, mas dentro de casa está um desastre. Eu tenho que procurar as brechas e tampá-la. O diabo, ele é mentiroso. Ele é enganador, ele engana mesmo. Nós não podemos viver engano. Não se engane. Não se iluda. Não entre num sistema de viver de aparência. Deus sonda e conhece os nossos corações. Por isso nós estamos pregando um tempo de restauração. O que é restaurar? Deus vai catucar. Aonde há vazamento, aonde há infiltração, aonde há problema, Deus vai lá. Para, não é botar um cal não, é realmente fazer uma parede bonita, resistente. Vai incomodar, nós temos dito desde o início do ano, vai incomodar. Quando você vê algo incomodando, não se assuste. Deus quer trabalhar. Deus quer que você fale, peraí, realmente, algo tem que acontecer na minha casa, no meu lar, no meu coração, na minha vida. Eu estou orando pelo meu marido, eu tenho que orar por mim. Eu estou orando é pela minha esposa, mas sou eu o problema. Eu estou reclamando do teu filho, do meu filho, mas o problema sou eu, que não estou cuidando, instruindo a ele o caminho que ele tem que andar. Eu que não estou falando para ele a verdade. Eu é que estou deixando ele ficar quietinho lá com o computador, em vez de falar, meu filho, não. Deus vai sacudir. Deus está sacudindo. Você tem que ser encontrado perfeito. E não dizer perfeito é Deus. Porque a palavra diz no livro de Pedro, sejais perfeito como perfeito é o vosso Pai. Ele nos chama a um tempo de mudança. Paulo diz, olha, não que eu tenho chegado a essa perfeição, mas eu estou buscando, esse é o meu alvo. Eu sei que nós não vamos alcançá-lo, mas nós precisamos buscá-lo. Buscar uma mudança, buscar uma perfeição. Esposa melhores, maridos melhores. Famílias benditas, felizes. Não para que o mundo veja através de uma foto, mas para que você viva em paz no seu lar. Porque o que adianta o mundo todo ver você bonito, mas no seu lar não tem paz. No seu lar não tem gozo de estar junto. No seu lar não tem paciência para com o seu filho. Amados, a palavra diz bem claro. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, versículo 24, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. É bem claro. Quem não pratica a palavra não ama a Deus.
Vamos tirar as máscaras, vamos tirar esse evangelho de tanto amor de palavras. De louvar com a boca, mas coração distante da palavra de Deus, distante de uma obediência à palavra de Deus. O livro de Samuel diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a palavra de Deus. E não sacrifique mais sua vida, seu ministério, sua família, por falta de obediência, de praticar a palavra de Deus. Por isso, volte lá no livro de João, quando diz bem claro que João, no livro de Apocalipse, ele diz que ele estava em espírito. Amado, estar em espírito é estar na palavra. Não tem como. Volte a abrir o livro, volte a buscar a palavra. Volte a fazer a oração assim como o Amós profetizou. Terão fome e sede, não de comida, nem de bebida, mas de ouvirem a palavra de Deus. Venha para a igreja para ouvir a palavra. Não venha para a igreja por causa de uma campanha de ter o seu milagre. Não venha para a igreja simplesmente para satisfazer sua vontade. Venha para a igreja conhecer ao Senhor, porque isso é vida eterna. Venha para a igreja para ouvir a palavra. Não porque tem um show, porque tem um cantor, porque tem um profeta, porque tem um testemunho. O testemunho maior já foi feito. Ele veio, morreu, ressuscitou, trouxe vida eterna e salvação. Jesus Cristo é o testemunho. Há testemunhos bonitos, mas nenhum deles dá vida eterna. O de Jesus dá. Por isso, João diz claramente, versículo 11, que ele conseguiu ouvir a voz de Deus como de trombeta. Nós precisamos ouvir a voz de Deus nesses dias. O relógio profético está caminhando, está andando, está rodando. O relógio profético é Israel. Livro de Apocalipse 1, Revelação, João. Nós precisamos entender. Eu estava ouvindo as notícias, não sei se vocês estão acompanhando no Brasil e no mundo. Esse mês, o que nós vamos ter a próxima semana? Vamos ter uma lua de sangue. Dia 27 para o dia 28, vamos ter a maior lua de sangue, mais demorada. Vai ser mais de 1 hora. E esta lua de sangue, ela vai vir direcionada no Meio Oriente. Vai pegar o Meio Oriente, a África, a Austrália, Israel, vai ser direcionada para Israel. Tivemos outras luas de sangue que nem tivemos o ano passado. Mas essa está direcionada para o Meio Oriente, diretamente para Israel. A maior lua de sangue. E nós sabemos que a palavra de Deus fala que haverá a lua de sangue como sinal. Onde está ouvindo pela reportagem, Israel está com a lei de a língua única agora, vai ser o hebraico. É lei. Não mais porque tinha o árabe também, agora vai ser o hebreu. Lei determinou para Israel. Estão assumindo, tomando posse, assim como já está lá, a embaixada já assumiu Jerusalém como a capital de Israel. Nós estamos vendo o relógio rodando, a cor da igreja. Nunca se ouviu falar tanto de paz, 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 paz. Buscando a paz. E diz em Tessalonicenses, quando ouvi falar de paz, 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 virá grande tribulação.
O que nós estamos esperando para abrir o livro e para buscar uma vida de conhecer a Deus e ter vida eterna? O que adianta estarmos sentados em um banco, ou você estar sentado em um banco de igreja, mas não ter salvação? Se Jesus vier, nós precisamos entender que estamos em dias que nós precisamos nos voltar para o Evangelho, voltar para uma vida no Espírito. Não importa qual a sua religião nesta hora, não importa qual a sua denominação nesta hora. Talvez eu diga que eu sou católico, mas eu amo Jesus. Olha, eu sou metodista, presbiteriano, batista, eu amo Jesus. Isso não é vida eterna. Vida eterna é conhecer a Jesus como o único Salvador. Alá não salva, Maria não salva, Meixo Sama não salva, Buda não salva. É hora de invocarmos ao Senhor. É hora de a igreja se levantar e os discípulos sair lá fora e dizer: só em Jesus Cristo a vida eterna. É hora de você, para os seus, a sua família, não importa se vai perder a amizade ou não, você pode perder a amizade, mas eles vão ter salvação. Dizer, se não guardar a palavra diz: não terás outro Deus diante de ti. Não farás imagem de escultura. Não dê glória a outro. Ele não divide a glória de Deus. A igreja tem roubado a glória de Deus. O homem tem roubado a glória de Deus. É tempo de andarmos no Espírito. Conhecer a Jesus. Não Jesus carne. Não aquele menino que nasceu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não aquele Jesus que está ali na manjedoura e no Natal está todo mundo lá querendo presente e todo mundo... É interessante, né? No Natal há um sentimento de amor. Aí a família, até aqueles que não vê há muito tempo, o amor é um sentimento. Sentimento é coisa passageira. Que fica, eu tenho que perdoar. Tem gente que lembra dos parentes que morreu, uma emoção. Porque lembram de Jesus, menino que nasceu. Isso é para nós cristãos? Não. Primeiro que Natal não tem nem na Bíblia. Comemoração de Natal nem existe na Bíblia. Isso é coisa do homem. Isso é para tirar o foco de Jesus, glorificado, Jesus Cristo de vida eterna. E viver Jesus Cristo como Papai Noel, que no Natal você vai lá e pede, Ele te dá. Jesus Cristo virou Papai Noel, emoção, que dá o presente, que dá o que você quer. Mas João diz claramente, ele diz, voltei-me, versículo 12, do livro de Revelação, Apocalipse, voltei-me para ver o que falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Será que é o teu desejo, é o nosso desejo como igreja, caminhar com um Jesus, não na carne, mas glorificado? Reconhecendo que os olhos de Jesus é como chama de fogo, é o fogo do Espírito Santo em nós.
E ele diz no versículo 15, os pés semelhante ao bronze polido como que refinado numa fornalha, a sua voz como voz de muitas águas. E tinha na mão direita as 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Amado, esse é Jesus. Eu tenho que olhar Jesus com o seu rosto brilhando como a força de um sol, que eu não posso nem contemplar, eu não tenho como contemplar a glória de Deus. Às vezes eu penso quando as pessoas falam assim, eu quero te ver, Jesus, mas ver aquele Jesus que andou na carne, que andou com os discípulos. Não! Eu quero te ver, Senhor, eu quero ver a força do teu poder. Os teus olhos como fogo, os seus pés com autoridade sobre toda a terra. Eu preciso ver a autoridade, a soberania de Deus. Porque quando eu olho Deus nessa dimensão, eu vou temê-lo. Caramba, os olhos dele é de fogo, me queima. Se ele olhar forte para mim, ele vai me queimar, porque o pecado tem que queimar, né? Aí eu vou temer a Deus. Quando eu vejo ele com, como diz os pés, semelhante de bronze polido. Quer dizer, autoridade, firmeza. Ele está no controle. A voz como voz de muitas águas, voz como de trombeta. Caramba, quando Deus fala, para tudo. Deus falou, eu me submeto. Por isso diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. A palavra diz bem claro, e se nós estudarmos ou buscarmos conhecer a Jesus, ele vai se revelar cada um desses em cada igreja. Em cada igreja ele vai dizer, olha, eu vou ferir a igreja com a espada da minha boca. Ele disse lá que ele é a espada afiada. Ele vai ferir a igreja com a espada da sua boca. Ele diz que ele tem na mão direita as 7 estrelas e anda no meio do candeeiro. Ele tem o anjo, o pastor da igreja na mão e anda no meio da igreja. Por isso ele vai remover a igreja. Porque ele dá e ele tira do pastor. A igreja não é do pastor. A igreja é de Jesus. Então ele se revela em cada igreja nesta mesma visão de João. Para mostrar o quê? Para mostrar à igreja quem ele é de fato, de verdade. É hora de nós entendermos que caminhando com o Senhor e caminhando no Espírito, nós precisamos então temê-lo, porque ele não é mais ele não virá mais na carne, ele não virá mais para sofrer, ele virá em glória, ele virá com seu cavalo branco. Ele virá com autoridade para buscar a sua igreja. Ele virá para destruir com o sopro da sua boca o inimigo. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que a igreja tem que se submeter. É esse Deus que a igreja tem que pregar. Olha o que ele diz para a igreja de Esmirna, em Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja, pastores que me escutam, é ao anjo da igreja, é ao pastor, porque o pastor hoje condena, a culpa somente às vezes é da ovelha, mas sabemos que ao anjo da igreja há uma grande responsabilidade para preparar o povo, preparar a igreja. Como que a igreja tem sido preparada pelo anjo da igreja? Preparando a igreja para a vinda do Senhor, para pregar o evangelho.
ou o anjo da igreja tem usado a igreja, a ovelha, para o seu próprio bem, para desfrute de si mesmo. Olha aqui que ele diz ao anjo da igreja. Em Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro, o último, e que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfema do que a si mesmo declara judeus e não são. Antes são sinagoga de Satanás. O Senhor conhece a sua igreja. Ele vai dizer, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua obra, eu conheço. Será que nós conhecemos? Porque o Senhor nos conhece. O Senhor conhece a sua igreja. Será que você conhece a sua igreja, pastor? Será que você conhece igreja, o seu pastor, a sua igreja? Aonde ela tem caminhado? Se nós olharmos a igreja de Pérgamo, ele diz ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele virá com a espada. Amados, nós estamos passando um tempo que é preciso temer a Deus. Ele tem os olhos, ele tem os pés, ele tem a espada, ele tem todo o controle nas mãos, tudo nas suas mãos. O tempo é esse, a hora é agora. A oração de Jesus, para nós terminarmos, começamos em João 17, vamos caminhando para o final. João 17 diz: e a vida eterna é esta, João 17, 3, e conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você conhece o seu Deus? Você conhece o seu Jesus glorificado nesta visão? Ou você conhece Jesus quando ele andou na carne, cumpriu tudo que teve que cumprir? Ou você olha para Deus com autoridade sobre a tua vida? Precisamos conhecer a Jesus. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos nos encher do Espírito. E para terminar, a oração de Jesus diz, no versículo 21, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Precisamos nos unir, irmãos. É hora da igreja se unir. Não é hora mais de vivermos uma vida sem compromisso com a igreja, sem compromisso com o irmão, sem compromisso. Não tem como. Que sejamos um. Para que lá fora saibam que Jesus foi enviado. Nós queremos falar de Jesus e que vejam a Jesus quando nós mesmos não vivemos Jesus dentro da igreja. Porque não há unidade, não há amor pelo irmão, não há compromisso dentro da igreja. E ele diz bem claro, a fim de que todos sejam um. Diga para a pessoa do seu lado, eu quero me unir com você. Eu quero me unir com você, pastora. É muito bom, talvez, alguns pensem, ter uma vida de cristianismo, mas sem compromisso. Vem para um culto, né? Senhor, fiz minha parte, foi embora. Mas não tenho compromisso com a palavra, não tenho compromisso com a igreja, não tenho compromisso de ministério. E a palavra diz bem claro, para que o mundo creia
que tu me enviaste. O mundo só vai crer quando nós, aqui dentro, fizermos a diferença. Você não vai fazer diferença lá fora se você não faz aqui dentro. Ah, pastor, eu quero fazer a diferença, eu quero pregar e vai, mas ninguém me ouve. Se você não faz diferença aqui dentro, não vai fazer lá fora. Se você não faz diferença dentro do seu lar, não se une para que seja um, não vai fazer lá fora. E a palavra diz bem claro no versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a minha glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que seja aperfeiçoado na unidade. Sabe por que o Senhor enviou a sua glória? Porque estamos debaixo desta glória. Não é para o nosso bel prazer ou para que nós chamemos a atenção como muitos fazem, buscam fama para si. A glória que temos é para que o mundo possa ver em nós, Jesus, nesta unidade. Nós precisamos nos unir. Eu quero pedir a você, a cada um, a cada família, a cada um que nos ouve, a cada um que tem ouvido as mensagens, vamos nos unir, igreja. Unir, que eu digo, não é unir com as religiões, não é unir com as filosofias, é unir no mesmo propósito de revelar Jesus Cristo glorificado através da sua palavra. Veja bem, há uma diferença de unidade, a qual o Senhor nos chama a ter, e unificação das religiões, para um só governo, para uma só religião. Precisamos discernir os espíritos, precisamos provar os espíritos. Hoje estamos ouvindo uma mensagem de unificação. Olha, Deus é amor e se você ama, temos que amar a todos e amar de todas as religiões. Não. É o mesmo Espírito, é o Espírito de Jesus, Cristo ressuscitado. É tempo de unirmos, sim, mas no mesmo Espírito da fé em Jesus Cristo. Eu quero declarar nesta manhã a nossa união como igreja. Eu sei que você não está aqui por acaso. Eu sei que você não foi trazido a este lugar por um convite humano ou por uma situação humana. Mas o Espírito está nos unindo nesses dias para um chamado a pregoar o Evangelho eterno, a pregoar a vida eterna. Deus está tirando de um sistema e colocando na rocha que é Cristo e sobre a sua palavra, para que possamos fazer a diferença e para que possam ver Jesus em nós.